Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula em meu canal. Hoje, no Momento Matemática, irei demonstrar a lei dos cossenos. Farei uma das demonstrações possíveis para a lei dos cossenos e eu vou supor que esse triângulo tem essa configuração. Então eu tenho os vértices ABC e as medidas de cada lado, né, proporcional aos vértices aqui, né, medida A, medida B, medida C, e o ângulo θ está em relação ao vértice A. Bom, começo fazendo o seguinte, ó, a partir do ponto C, eu vou traçar a altura deste triângulo e vou chamar isso de H. Aqui o lado C foi dividido em duas partes por essa altura. Uma das partes eu vou chamar de x e a outra parte de c menos x. O que a gente observa aqui? Ó? Nós temos dois triângulos retângulos, um na direita e um na esquerda. O da esquerda, eu vou fazer com ele o teorema de Pitágoras. Eu vou aplicar aqui, ó, h ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isso é igual ao b ao quadrado. B é a hipotenusa aqui. E deixo essa expressão aí. Deixo essa equação, na verdade. Então, no segundo triângulo, que também é retângulo, eu vou fazer o teorema de Pitágoras também. Ó. H quadrado mais c menos x ao quadrado igual a ao quadrado. E aí, eu vou fazer o seguinte desenvolvimento. Vou pegar essa segunda equação aí e vou desenvolver esse binômio de Newton, que fica c quadrado menos 2 vezes c vezes o x mais o x ao quadrado, tudo isso é igual a quadrado. Aqui eu já posso fazer algumas substituições. Perceba que ó, h ao quadrado e x ao quadrado somados, a gente tem o valor deles aqui, ó, b quadrado. Não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, ó, aqui b quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes c vezes x é igual a ao quadrado. Veja o que foi feito aqui. Ó. Peguei esses dois, somei e deu b quadrado. Eu ainda fiquei com esse x. Aí, voltando aqui para esse triângulo retângulo, eu observo o ângulo θ e retiro dele aqui ó, o cosseno de θ. Pela definição, cateto adjacente, que é o x, e a hipotenusa, que é b. Daqui eu tiro o valor de x. Ó. X é igual a b vezes o cosseno de θ. E aí substituo aqui de novo. Ó. Então eu tenho b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes c vezes o b cosseno de θ. E isso é igual a ao quadrado. Então pronto, com isso a gente consegue demonstrar, em relação à configuração inicial do triângulo, a lei dos cossenos. Eu só vou reescrever aqui ó, da forma que a gente conhece melhor. A quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes c vezes b vezes o cosseno do ângulo θ. Bom, eu poderia ter calculado essa lei dos cossenos usando o ângulo que está aqui em relação ao vértice C. Poderia também ter calculado em relação ao ângulo que está no vértice B. Chegaria a resultados semelhantes. Por exemplo, se eu calculasse pelos... aqui eu teria que dar um nome para o ângulo. Eu vou chamar de alfa aqui, o ângulo B eu vou chamar de beta. Então, se eu tivesse feito em relação ao alfa ali, ao ângulo alfa, eu teria atingido assim, ó, c quadrado igual a quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de alfa. Se tivesse feito pelo lado b, eu teria obtido b ao quadrado igual a quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o c vezes o cosseno de beta.
A demonstração desses dois é equivalente a essa que eu fiz em relação ao A. Tá ok, pessoal? Então essa foi a demonstração da lei dos cossenos. Espero que tenham gostado. Até mais!